Bom dia, bom dia. Vamos começar. Perdi muito tempo já. Bom dia, bom dia. Shalom, profeta Samuel, a missionária Lenita. Vão compartilhando aí que a gente vai começar. Vou pedir ao profeta Samuel para que ele ore a Deus e em seguida vamos estar dando início. O irmão Luciene está chegando aí. Ô, irmãos, vamos compartilhando aí, tá bom? Essa live de hoje vai ser muito importante. É o segundo dia, o segundo domingo dessa live, Verdades Bíblicas sobre Dinheiro. Então, você vai preparar suas perguntas, tá certo? O profeta Samuel vai estar respondendo duas perguntas e vai responder também as perguntas de vocês também. Estamos preparando aí suas perguntas, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando. Vamos orar, profeta? Amém. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, nos ensina, nos direciona, para que venhamos a cada dia viver a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar início a estas verdades bíblicas sobre dinheiro. Não esqueça de que vocês estejam já preparando sua pergunta com a caneta e o papel. Faça sua perguntinha, anote ela, em decorrer que a gente for falando, você vai jogando aí e o profeta Samuel vai estar respondendo. Que Deus, profeta Samuel, abençoe a sua casa, mulheres, sua família e todos que estão aí, que são famílias, sintam-se abraçados e abençoados pelo Pai. Vamos lá, Samuel, a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: você acha que seria da vontade de Deus que algumas pessoas não prosperem? Mais uma vez vou repetir. Você acha que seria da vontade de Deus que algumas pessoas não prosperem? É uma ótima pergunta. Eu não sei se os irmãos, né, nem todos que talvez estejam aqui, estavam na semana passada. Semana passada a gente respondeu umas 6 a 7 perguntas. E o que eu peço aos irmãos é que, se tiverem alguma pergunta sobre esse tema, que vocês mandem para que a gente possa estar também dando prosseguimento à live. Na semana passada a gente falou sobre várias coisas interessantes que eu tenho certeza que os irmãos puderam aprender. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, verdades bíblicas sobre o dinheiro. E respondendo essa primeira pergunta, se no caso seria da vontade de Deus que algumas pessoas elas não prosperarem, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque na verdade tem muita gente que acredita que, de fato, Deus, com a sua soberania, com a sua vontade, ele deseja que algumas pessoas não prosperem. Agora, para a gente ter essa fé, a gente precisa primeiro olhar para as Sagradas Escrituras. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer antes de responder essa pergunta é: qual é a vontade de Deus? Se é de fato a vontade de Deus que algumas pessoas não prosperem, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: qual seria a vontade de Deus? E aí, você que tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Romanos 12:2, que você vai entender do que eu estou falando. Lá em Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, a gente vai observar 3 aspectos da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Entretanto, para que eu possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso, anteriormente, ter uma mentalidade transformada. Se eu não tiver uma mentalidade transformada, eu não experimentarei essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui é que está a questão, pastor. Muitas pessoas afirmam que seria da vontade de Deus uma doença, seria da vontade de Deus um problema, seria da vontade de Deus determinadas coisas em suas vidas, sem compreenderem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É isso que a gente precisa entender. E aí eu te faço uma pergunta, meu irmão, que está nos acompanhando. Será que é da vontade de Deus que uma pessoa não prospere, sendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? É essa pergunta que a gente precisa se fazer. Se é da vontade de Deus que algumas pessoas não prosperem, por que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? E eu te faço uma pergunta, uma outra pergunta. É agradável, é perfeito, é bom uma pessoa que vive em escassez, que vive em necessidades, que não pode suprir as necessidades de sua família, de sua esposa, de sua casa, que não pode ajudar, contribuir no reino? É uma pergunta, pastor, simples. E é incrível que tem muita gente que cai nessa enrolação, cai nessa enganação. Simplesmente porque elas não compreendem a palavra de Deus ou elas não leem a palavra de Deus. A Bíblia é clara. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu sempre falo, né, com as pessoas que estão falando sobre esse assunto, se a gente tem certeza que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que a gente vai achar que Deus não quer que pessoas não prosperem? Shalom, Yah. Como é que a gente não vai achar como é que a gente vai achar que é da vontade de Deus que as pessoas não prosperem? E aí vem a palavra, né, lá em Jeremias, a palavra de Deus vai dizer, né, a vontade de Deus para o povo de Israel. A palavra vai dizer assim: eu bem sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor dos Exércitos. São planos para te dar o futuro que desejais. São planos de fazê-los prosperar. Então, aqui Deus, pastor, ele amava tanto o seu povo que queria que o seu povo judeu prosperasse. E nós que somos gentios, os cristãos, ele quer que a gente seja miserável. Que loucura é essa? Que mentalidade é essa? Vá ler a Bíblia, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai entender que o que Deus tem para nossas vidas é bom, é perfeito, é agradável. Shalom, Iago, Andresa, irmão Juraci que está aí. Ô, Samuel, eu queria, mesmo que você já respondesse essa pergunta, eu Já tem uma queria... outra pergunta aí, meu pastor. Daqui a pouco a gente já vai para essa segunda pergunta. Deixa eu perguntar algo assim a você que me chama muita atenção. Como a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável, queria que você me respondesse a 2 coisas, né? A primeira, quando um pai de família, quando uma pessoa ela não tem recursos financeiros, na questão da verdade bíblica sobre o dinheiro que nós estamos falando, tem alguma consequência nessa família? Tem consequências na vida espiritual? Tem consequência na vida emocional? Tem dificuldade? E essa é a primeiro questionamento, ou seja, a primeira pergunta. E dentro dessa outra pergunta tem como Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A pergunta que eu te faço é assim: se essa não fosse a vontade de Deus que a gente prosperasse, por que Deus tira o povo do Egito com a mão forte e poderosa e quer levar para a terra que mana leite e mel? Não sei se você entendeu. Comenta sobre isso aí.
né? Qualquer pessoa que já passou por situações difíceis ou está passando, elas sabem que isso não é nada bom, tanto para o seu emocional, quanto para o seu físico, tanto para a sua mente. A gente até falou, se eu não me engano, na semana passada, que uma das grandes sugadoras de energia são as dívidas. As dívidas sugam a nossa energia para produzir. E esse é um grande problema. A gente está em um país que mais de 70% da população ela é inadimplente. Então a gente vive em um ambiente, a gente vive no meio de várias pessoas que têm a sua energia sugada por conta dessas dívidas que muitas das vezes atrapalham ela em vários aspectos. E é óbvio, como o senhor pontuou aí, se uma família passa por isso, vai existir problemas nessa família, vai existir problemas nessa casa. Então, a vontade de Deus é que isso jamais aconteça. A vontade de Deus é que isso jamais aconteça. E aí o Senhor traz uma outra perspectiva também. Se fosse da vontade de Deus que o povo não prosperasse, por que ele iria prometer para o povo a terra que iria se tornar a terra mais próspera da terra? Que era a terra que mandava leite e mel. Então entenda isso, meu irmão. Coloque isso de uma vez por todas em sua cabeça. Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante. É isso que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. E respondendo à pergunta também de Iago, meu irmão, porque existem pessoas que ainda pensam que Deus não quer prosperar? Eu acredito, meu irmão, que é simplesmente pelo fato dessas pessoas não conhecerem a Bíblia, não lerem as Sagradas Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse, ontem, pastor, eu terminei, eu estava escrevendo, fui até 1 hora da manhã escrevendo. Então, assim, é muito bom a gente estar estudando a Bíblia, a gente está lendo. E aqui eu vou só vou aqui dar uma pincelada no último capítulo do e-book, só para confrontar, irmão, aí, talvez você que tem uma crença equivocada, a cidade que você deseja morar, o ambiente espiritual que você deseja morar, que o cristão todo dia diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero ser raptado para que depois eu venha governar durante 1000 anos e depois eu venha estar em um novo céu e uma nova terra. Essa cidade de Apocalipse capítulo 21, ela é revestida completamente de ouro. A cidade que o cristão deseja morar é imensurável a prosperidade dessa cidade. Então, pastor, eu só vou falar isso aqui só para abrir uma curiosidade para o pessoal. Mas o que eu digo para os irmãos, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E aí, Iago, muita gente não vivencia isso, porque muita gente está com a crença equivocada na palavra, como a gente até falou um pouco na semana passada. E também nessa pergunta de Iago também, quando se fala em prosperidade, e há sempre, a visão da sempre, a doutrina, a gente fala muito sobre isso, que não é uma prosperidade, queria que o profeta falasse, não é uma prosperidade de uma área só. Não é isso, Samuel? É o que a gente já falou na semana passada e o que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, uma prosperidade plena. Acredito que os irmãos já compreendem isso. Deixa eu aqui para a segunda pergunta. Deus tem todo o poder e é da vontade dele que venhamos prosperar, porque peraí, desculpe, ele não Prospera? acho que é. Ele não prospera o povo imediatamente, justamente. Pronto. Deus tem todo o poder e é da vontade dele que venhamos prosperar, porque ele não enriquece, ele não quer ele não quer enriquecer o seu povo imediatamente. Imediatamente, entendi. Irmãos,
Quem está pegando aí diz amém, viu? Eu quero saber se os irmãos estão acompanhando o nosso raciocínio, se está acompanhando aí o que nós estamos falando. Bom dia, Shalom. Observe essa pergunta. Se Deus é poderoso, né? Mais ou menos assim, se Deus é poderoso, se Deus tem todo o poder, por que ele não enriquece o seu povo imediatamente? Né? Isso é da vontade de Deus prosperar, porque ele não faz isso imediatamente. Eu digo, pastor, Deus já fez isso. Deus já fez isso na história. E, irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 35. Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Eu não vou ficar aguardando os irmãos abrirem, mas anotem esse texto aí se vocês quiserem observar depois, mas vai fazer total sentido quando eu explicar a história, explicar o contexto. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Respondendo à pergunta do pastor, se Deus é bom, se a vontade de Deus que nós venhamos prosperar, por que Deus não enriquece o seu povo imediatamente? E aí eu estou respondendo baseado em Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Eu vou contar para vocês o contexto disso. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito e pediram aos egípcios objeto de prata e objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram. Observe o texto. E despojaram os egípcios. O povo de Israel está próximo aqui da saída do Egito. Aqui, né, já aconteceu as pragas, beleza. Aqui já aconteceram as pragas e a última praga que foi a morte dos primogênitos. E o povo de Israel está prestes a sair do Egito. E Deus fala anteriormente com Moisés que ele deve falar com o povo, que todo o povo deve começar a pedir aos egípcios prata e ouro. E diz o texto que o povo de Israel fazem isso. E, irmãos, em Êxodo capítulo 12, vai acontecer a maior transferência de renda da história. Tem gente que fala aí sobre alguns governos que fazem a transferência, que não é uma verdade, mas a verdadeira transferência de riqueza aconteceu em Êxodo capítulo 12, quando o povo egípcio passou o seu ouro e sua prata para o povo de Israel. O povo de Israel, pastor, saiu de uma condição de escravo para uma condição de povo riquíssimo. Vou repetir. O povo de Israel sai de uma situação de escravo para uma situação de um povo riquíssimo. Logo, eu estou respondendo a primeira parte da pergunta. Por que Deus não faz isso imediatamente hoje? Deus já fez isso lá atrás. Deus enriqueceu seu povo da noite para o dia. Eu estou falando de um povo que era escravo e que se tornou riquíssimo no outro dia. E aí, o que acontece, pastor? Esse povo, ele sai do Egito, entra no deserto, ultrapassa ali o Mar Vermelho e fica peregrinando alguns dias, algum tempo ali no deserto, até que chega o ponto que Moisés vai para o pico da montanha, está lá orando, está lá buscando a Deus, e o povo está aqui embaixo, e o povo chega à conclusão de que Moisés morreu. Quando eles acham que Moisés morreu, eles dizem, vamos levantar, vamos fazer um novo Deus para que nós venhamos adorar. Oi? Deixa não, o pastor está aí, pastor Paulo Lima aí, ó. E aí, pastor, um abraço. Shalom. Viu, pastor Lázaro? É. Então, aí, esse povo que acha que Moisés morreu, toda a riqueza que foi transferida da noite para o dia para eles,
eles constroem um bezerro de ouro e adoram a esse bezerro. O que eu entendo aqui, pastor, baseado nessa perspectiva? As pessoas que enriquecem da noite para o dia, se Deus fosse fazer isso hoje, enriquecer as pessoas da noite para o dia, elas não iriam entender o propósito dessas riquezas. Elas não iriam entender o propósito desses recursos. Quando a gente não entende o que os nossos recursos devem fazer em prol do reino, a gente vai transformá-los em bezerros de ouro. A gente vai transformá-lo em objeto de idolatria. Foi isso que o povo fez. Toda a riqueza que Deus deu, eles transformaram em um objeto de idolatria. Aquilo que deveria ser a bênção para o povo, se transformou a maldição do povo. É por isso que Deus não faz mais isso hoje, pastor. Hoje acontece algo chamado processo. Deus nos abençoa na caminhada. Deus faz isso aos poucos. É por isso que a palavra vai dizer, lá em Provérbios capítulo 10, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então é isso que eu entendo, pastor, observando as escrituras. É essa a verdade, irmãos que estão aí. Quem pegou, diga amém. Quem pegou aí, diz aí, eu entendo. Guarde isso no seu coração. Deus já enriqueceu o seu povo da noite para o dia. Só que o povo tornou essa riqueza objeto de idolatria. É isso aí. Profeta Samuel, essa palavra é muito para nós refletirmos, né? Fazer uma reflexão. E a verdade é essa, a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa desse amor ao dinheiro, muitos transpassaram a si mesmo, né? Muitos, assim, colocaram a sua fé em xeque, colocaram a sua fé totalmente no chão devido a esse amor ao dinheiro. Samuel, eu queria te fazer uma pergunta, uma pergunta em cima do que você acabou de falar e o que Deus ele fez. Como você entendeu e compreende e tem essa sensibilidade, essa percepção, esse discernimento de entender de que todas as riquezas que Deus colocou na sua vida, essas riquezas, ela precisa ser usada para o reino de Deus, ser colocada no reino. O que levou você até essa mentalidade, em cima daquela pergunta que Iago fez de mentalidade, de mente, o que levou você a esse discernimento e construir essa mentalidade a partir de alinhar os céus com o Pai e ter esse entendimento? Como foi que aconteceu isso assim? Compartilha com a gente para que a gente possa aprender com você nessa manhã. Pronto. Irmãos, se forem surgindo alguma dúvida, se os irmãos tiverem alguma pergunta sobre esse tema, pode preparar aí, pode mandar aí que a gente vai estar respondendo. Pastor, essa compreensão de que o dinheiro ele precisa ter um propósito, é óbvio, né? A gente sempre fala sobre isso. O propósito dos recursos é também honrar a nossa família, honrar a nossa casa e também honrar o reino, né? Tem vários aspectos aí que o dinheiro ele precisa ser um recurso para que ele venha honrar a nossa família, honrar a nossa casa e honrar também o reino. A minha compreensão sobre esse aspecto de que as riquezas precisam ter um propósito vem da palavra de Deus. Eu acabei de falar sobre uma situação onde o povo não tinha propósito com os recursos. E o que eles fizeram? Transformaram esses recursos em objeto de idolatria. Quando a gente vai olhar para Jesus Cristo falou para um jovem rico que ele deveria entregar tudo e começar a segui-lo. Mas o mesmo Jesus que falou isso para o jovem rico, não falou isso para Nicodemos, que era muito rico. O mesmo Jesus que falou isso para o jovem rico, eu abordo isso no e-book, pastor, sobre a riqueza de José de Arimateia e a riqueza de Nicodemos. Jesus mandou o jovem rico dar tudo que ele tinha, mas ele não mandou José de Arimateia. Ele não mandou Nicodemos dar tudo que eles tinham. Por quê, pastor? Porque José de Arimateia e Nicodemos não tinham a riqueza, não tinham dinheiro no seu coração, tinham dinheiro no seu bolso.
É por isso que quando Jesus morre, Nicodemos e José de Arimateia vão entregar ofertas grandiosas. Tanto um vai entregar um sepulcro para Jesus, que nunca tinha sido usado, e o outro vai entregar também nardo puro, para que viesse balsemar o corpo de Jesus. Eu lá no e-book tenho todas as avaliações de quanto seria essa oferta nos dias atuais, pastor. Foram ofertas generosíssimas. Deus nunca falou com José de Arimateia, através de Jesus, nunca falou com José de Arimateia, nem Nicodemos, que eles deveriam dar tudo, porque o dinheiro não estava no coração deles. A riqueza deles tinha um propósito. E se eles tivessem que colocar no reino, eles colocariam. Então é isso que a gente precisa entender. O que Deus nos concede, o que Deus nos dá, a gente precisa ter um propósito claro. E o propósito primeiro sempre vai envolver benefícios de outras pessoas. A gente vai honrar nossa família, a gente vai honrar nossa casa, a gente vai ter sim uma vida abençoada, mas a gente precisa também estar fazendo com que esses recursos venham sanar as dores de outras pessoas. A gente precisa fazer que a justiça de Deus prevaleça com esses recursos. Louvado seja Deus. Bom dia, Fernando. Jesus te abençoe, você e sua família. E Regiane, você e sua família. Shalom para vocês. Profeta Samuel, eu queria pedir a você para falar. Eu acredito que você botou esse texto, esse versículo, no seu e-book, né? Verdades Bíblicas sobre o dinheiro. Eu queria falar com você, perguntar a você se você poderia fazer um comentário e se está alinhado ao que nós estamos falando, eu acredito que sim, é aquele texto bíblico que o Senhor fala nas Escrituras, ele dizendo que se eu, Lázaro, não sei lidar com as riquezas daqui, né? Ou seja, eu não sou um bom administrador, não entendo que essas riquezas que ele colocou em minhas mãos sejam riquezas intelectuais, emocionais, sentimentais, todas elas que ele colocou nas minhas mãos, não saber lidar com elas, saber ser gestor delas, como é que ele vai fazer com que eu administre as coisas do céu? Como ele vai me confiar as coisas dos céus e que são coisas eternas? Fala aí, por favor. Eu vou comentar sobre esse texto, pastor, mas esse texto não está no meu e-book. Por quê? Porque, a princípio, a ideia do e-book é desmistificar textos que as pessoas compreenderam de uma forma errada. Não é, por exemplo, lá no e-book, eu não falo sobre os 10 talentos. Por quê? Porque são textos muito claros. As pessoas, muitas das vezes, pegam esse texto, conseguem interpretar. Esse texto que o senhor falou, por exemplo, é um texto bastante claro. É um texto bastante simples da gente compreender. O que o texto está dizendo? Que se a gente não lida bem com as coisas materiais, como é que nós vamos lidar com as riquezas espirituais? Se uma pessoa não consegue se empenhar para entregar o melhor na sua profissão, como é que essa pessoa vai entregar o melhor que Deus confiou de um chamado, de um dom, de um talento? Para mim, irmãos, se você é excelente em uma coisa, você vai ser excelente em outras coisas. Se eu não estou nem aí para o meu trabalho, eu entrego de qualquer jeito. Se Deus me chamou para a palavra, eu não estudo. Não preciso estudar, não. Se eu não trabalho bem, se eu não trabalho bem em qualquer área, e Deus me chamou para ser um levita, para estar louvando, para estar levando o povo à adoração, consequentemente eu não vou estudar, eu não vou ensaiar. Entende, pastor? Então a pessoa que ela não lida bem com as coisas materiais, consequentemente, ela não vai querer também lidar bem com as coisas espirituais. Então a gente precisa entender que Deus está de olho. O que isso me chama a atenção é Deus está de olho com o que nós fazemos também na nossa vida profissional, com o que nós fazemos com os nossos recursos. Se nós somos maus administradores, Deus está olhando, Deus está observando. Por quê?
porque Ele quer nos confiar coisas maiores. Só que o seu nível de confiança, o nível de confiança de Deus, ele vai sendo gradativo. Quanto mais Ele entrega, mais você se entrega. Quanto mais Ele te dá, mais você administra bem. Eu gosto da passagem dos talentos, né? Eu até mencionei aqui. Eu gosto da passagem dos talentos porque o que recebe um pastor, ele sai correndo, enterra. Ele enterra o talento. O que era o talento da época, pessoal? Era uma medida de dinheiro, uma medida considerável de dinheiro. Ele pega e ele enterra. Dinheiro não é para ser enterrado. Dinheiro é para ser multiplicado. Quando o Senhor volta e vai prestar contas a ele, o Senhor fala algo. O Senhor diz assim: servo mau e infiel. E ele faz uma pergunta: por que você enterrou o talento? Ele disse: o Senhor é um homem que colhe onde não planta. O Senhor era um homem assim, assim. Então eu tive medo do Senhor. E por isso eu enterrei. E aí o Senhor daquele rapaz vai dizer: por que você não pegou esse talento e entregou nas mãos dos banqueiros? Para que quando eu retornasse, eu pegasse esse dinheiro com juros. Ou seja, o mínimo você não fez. O mais simples que você poderia fazer, você não fez. E tem gente que é assim, pastor. Não faz o mínimo. Não faz o mínimo. O máximo era sair para negociar. O que recebeu 2 e o que recebeu 5 saíram e negociaram. E granjearam mais talentos. E granjearam mais recursos. Entretanto, um deles poderia ter investido esse recurso, colocado na mão dos banqueiros e ganhado juros. Aí Deus diz: servo mau e infiel. Até aquilo que você não tem lhe será tirado. É essa passagem que mexe muito comigo. Até aquilo que você não tem lhe será tirado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa entender o princípio da mordomia, que está lá desde o Gênesis. Por que é um princípio? Porque está no início de tudo. O princípio da mordomia está lá desde o Gênesis. Quando Deus entrega para Adão e espera dele que ele simplesmente seja um bom administrador, um bom gestor, um bom governante sobre o que Deus lhe confiou. Samuel, nosso profeta, eu queria te perguntar também uma coisa, até que você comentasse também. Como nós temos níveis de prosperidade, primeiro a prosperidade é o relacionamento com o pai, e aí vem a questão da família, emocional. Ô, pastor, rapidinho. Tô achando uma... Não, é porque eu tô achando o povo calado hoje. Eu não sei eu se quero tirar essa... eu não sei se os irmãos estão aí. Eu tô achando o povo calado, quieto. Mas eu falei com eles aí para preparar a pergunta e mandar a pergunta para o profeta Samuel. Agora, eu só queria que você colocasse, pode ser que também você desperte os irmãos até a perguntar a respeito do que eu vou falar. Se nós temos esses níveis de prosperidade que são importantíssimos, dentro desses níveis, qual é o que você acha mais forte dentro de uma crença construída pela família, por alguém, a qual culmina nessa prosperidade do pai na questão financeira a respeito do dinheiro? Qual é a crença assim, que você acha mais forte, ou algumas, ou todas completas, uma vai completando a outra, ou se tem algo que você já pensou, principalmente porque você disse que a questão do e-book justamente é esse, é desconstruir crenças, ideias acerca das verdades bíblicas sobre o dinheiro. Não sei se você entendeu minha pergunta, mas minha pergunta é essa: se tem alguma crença que é mais forte entre todas e que traz esse bloqueio para que essa pessoa não tenha essa mentalidade do céu, consiga ler os céus acerca das verdades bíblicas sobre o dinheiro. Olha, estamos ouvindo. Tem gente que está só comendo aí. Que é isso, irmão? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta, pastor. Existem dois
textos que eu gostaria de destacar aqui, mas eu sei que os irmãos já desconstruíram esse texto, né? Desconstruíram na perspectiva do que foi estabelecido errado e já construíram o que foi certo. Dois textos, pastor, que eu vejo as pessoas falarem muito, né? O primeiro texto é a má leitura do próprio texto, que vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vi já muita gente falando isso, até hoje eu ouço. O dinheiro é a raiz de todos os males. O texto é bem claro, onde fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se a pessoa ela acredita que o dinheiro é a raiz de todos os males, logo que ela tem como os recursos, ela vai dar um jeito de mandar isso embora. Ela vai rejeitar a riqueza. Ela vai rejeitar os recursos. Isso, pessoal, estou falando de uma forma psicológica. Porque não é, né? Porque tem gente que acha que rejeitar o dinheiro é pegar o dinheiro e jogar fora. Não é isso que eu estou falando. É uma pessoa que não consegue acumular. É uma pessoa que não consegue juntar. É uma pessoa que não consegue investir. É uma pessoa que o tempo todo dá um jeito de mandar aquele recurso embora. Isso é uma crença que foi estabelecida errada. Que pode ser teológica ou não. Pode ser teológica, pode ser baseada em uma fé equivocada sobre a Bíblia, ou talvez das crenças que essa pessoa estabeleceu. Eu falo isso até em outro e-book que eu tenho, que é de endividado investidor. São as crenças que as pessoas constroem de forma errada por conta do ciclo social, por conta de experiências negativas com o dinheiro, e por conta disso ela toma essas atitudes, tem esses posicionamentos. Então, pastor, esse seria o primeiro texto. O segundo texto é aquele que fala sobre o jovem rico, que eu até já citei aqui, onde Deus pede para que ele entregue tudo Jesus vai dizer uma frase. É difícil o rico entrar no reino dos céus. Ou talvez seja até impossível que ele entre no reino dos céus. Aí quem lê diz assim, tá vendo aí, pastor? Pastor Lázaro, tá vendo aí? Não pode ser rico. Por que não pode ser rico? Porque é difícil entrar no reino. Só que o povo não entende o contexto que Jesus está falando. E eu falo sobre isso no e-book. O que a gente precisa entender é que a ideia de Jesus é que um rico, ele põe a sua confiança onde? Hein, pastor? Onde o rico bota a sua confiança, pastor? No dinheiro, né? No dinheiro. Se eu tenho um problema de saúde, para onde eu vou? Vou imediatamente para o médico. O melhor médico, o hospital, exatamente. O especialista que tiver. Aconteceu tal coisa, vou tentar resolver com dinheiro, vou tentar resolver com dinheiro, vou tentar resolver com dinheiro. Isso é uma pessoa que confia nas riquezas. Mas, por um lado, existem aqueles que colocam a sua total confiança em Deus, mesmo tendo dinheiro. Então, a ideia de Jesus é: você não pode servir a Deus senhores. Quem precisa estar como prioridade em seu coração é Deus. A primeira resposta tem que vir dele, não é do seu dinheiro. Quando o problema bater na tua casa, não é o dinheiro que vai resolver primeiro. É você correr para os braços de Jesus e pedir a Ele uma direção. Pedir a Ele para que Ele venha resolver esse problema. Se assim necessário for utilizar os recursos, de acordo com a palavra de Deus, você utiliza. Mas mesmo que você tenha os recursos, não corra diretamente para os recursos. É você primeiro pedir uma orientação de Deus. É primeiro você buscar uma resposta de Deus em oração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque era bilionário. Bilionário. A oferta que Davi deu para a construção do templo foi bilionária, pastor. Foi bilhões de dólares. A oferta que Davi deu em ouro, em prata para a construção do templo. Mas a primeira resposta de Davi para tudo era pedir orientação a Deus. Por isso que ele disse, uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam nas riquezas, outros confiam no poder das riquezas. Mas eu não. Eu primeiro faço menção do Deus Todo-Poderoso. É essa palavra que está por detrás do jovem rico. É essa palavra que está por detrás da afirmativa de Jesus. É difícil um rico primeiro confiar em Deus. Primeiro, normalmente, ele confia nas riquezas.
Não é que Deus esteja negligenciando que você seja rico, que você seja próspero. O que Deus quer é que você tenha o seu coração voltado exclusivamente para Ele. E que a tua primeira resposta para tudo, inclusive se um dia você sentir alguma coisa no seu corpo, não é para você correr para o médico, é para você correr para o Deus que cura. A primeira resposta para tudo na tua vida não tem que ser nas riquezas, não tem que ser nos seus recursos, mas sim na palavra de Deus. Profeta Samuel, é interessante que as pessoas que pensam assim, elas estão equivocadas, até porque você lembra que, você pode até comentar, lembrar de novo, o texto que você falou daqueles homens, o Arimateia, qual ele mantinha, né, o ministério de Jesus. Isso é muito legal, porque a parte que você falou é uma parte de pessoas que constroem uma crença baseada nessa passagem, nesse texto, sem ter uma leitura dos céus acerca do que Jesus Cristo está falando. E uma outra questão era que se alguém pensa dessa forma, a gente olha para o outro lado e diz assim, Jesus está equivocado. Entendeu? Sim. Pastor, vamos lá. Próxima semana a gente vai falar sobre esse texto todo. Essa história toda do jovem rico. Quem quer aprender sobre essa história toda, diga amém. A semana que vem a gente fala sobre ela. A gente vai ler texto por Deixa eu texto. aqui, Samuel. Está muito bom aqui. Quem tem a pergunta, faz uma pergunta aí. Poxa, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Enquanto não tem pergunta nenhuma. Esse pastor, vou estar dando uma olhada aqui. Aí, Samuel. Aí esse texto. Aí, ó. Da missionária. Não foi pergunta, não. Foi uma afirmativa. Mordomo é ser administrador. Nós somos chamados administradores. É isso aí. Nós somos administradores dos recursos do reino. Pastor, ontem eu estava escrevendo sobre o ponto de Deus, né? Sobre as crenças que as pessoas estabeleceram sobre Deus. Eu não sei se o senhor lembra, eu falo isso no e-book, o último capítulo do e-book é sobre Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta, pastor. O senhor lembra? Se o senhor lembrar, o que Deus afirma nas Sagradas Escrituras sobre a prata e o ouro? O senhor lembra sobre o que Deus vai falar sobre a prata e o ouro? Eu sei, ele diz que meu é a prata, meu é o ouro. Exatamente. Observe. Deus vai afirmar que minha é a prata e meu é o ouro. Olha o que a missionária falou. Somos administradores dos bens de Deus. Irmãos, não aceite a escassez. Não aceite a miséria. Porque o teu Deus é dono do ouro e da prata. Minha é a prata, pastor, disse Deus. Meu é o ouro. Quem é o dono dos minerais da terra? É Deus. O único governo, pastor, que Deus não entregou para Adão e Eva foi o governo dos minerais. Ele entregou o reino vegetal e o reino animal, quando a gente lê lá em Gênesis. Mas Deus nunca entregou o governo dos minerais para o ser humano. Verdade. Sempre foi de Deus. É por isso, pastor, que os céus, que a Nova Jerusalém é revestida de ouro. O que o ouro representa na Bíblia, pastor? A glória de Deus. O ouro na Bíblia representa a glória de Deus. O máximo do Antigo Testamento. Eu falo isso lá no último... Eu já estou trazendo aqui pontos do e-book, pastor. O último ponto do e-book eu falo sobre isso. O utensílio máximo da manifestação da glória de Deus, qual era na Bíblia, pastor, no Antigo Testamento? O senhor lembra? O quê? A arca do quê? Isso. A arca da aliança. Exatamente. A arca da aliança era o máximo da representação da glória de Deus.
e era revestida por dentro e por fora de quê? Ouro. Ouro puro, irmãos. Entendam isso. Todos os utensílios do templo, todos os utensílios do tabernáculo levantado por Moisés, todos os utensílios do templo levantado por Salomão eram revestidos de ouro puro. Por quê? Porque ouro representa a glória de Deus. E o que o ouro representa na terra, pastor? Riqueza. E a gente vai... Observe, pastor, isso aqui, só para a gente... Que é uma riqueza que nunca perde seu valor na terra, aqui, o ouro. Cada tempo que passa, fica mais valorizado. Exatamente. E, pastor, para a gente aqui, né, já está encerrando, último ponto aqui, só para deixar uma pulga atrás da orelha. Os céus, a Nova Jerusalém, é material, pastor, ou é espiritual? Ok. O reino de Deus, o reino de Deus aparente, o reino de Deus realidade, né? Não na perspectiva da terra, Sim. mas no reino vindouro, na Nova Jerusalém. Essa terra é espiritual ou é natural? Natural. É espiritual. O reino de Deus, Deus mora em um lugar natural ou é espiritual? Desculpa, o reino. O reino é o quê? É espiritual. O céu é o quê? Espiritual. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. O ouro é a base da Nova Jerusalém. O ouro é natural ou espiritual? Como que um elemento natural é a base completa da Nova Jerusalém? Porque também ele é espiritual. Coloca na sua cabeça, irmãos. Riqueza não é somente material, riqueza é espiritual. Só que a gente construiu uma ideia de que riqueza é natural. Riqueza, ela é espiritual e é natural. O reino de Deus, ele é rico. O reino de Deus, ele é próspero. E é por isso que ele deseja que seus filhos que são participantes do reino tenham a sua vida material também próspera. Samuel, interessante que você... Quem pegou aí, irmão, quem pegou isso daí, diz amém, viu? Viu, Samuel? A gente vai abrindo mais um entendimento. Quando Cristo voltar, nós não vamos ser espírito. A gente vai ser revestido de um corpo incorruptível, vamos ser vestido de incorruptibilidade, ou seja, vai ser o mesmo corpo, porém um corpo glorificado. E esse corpo glorificado vai pisar nesse ouro, né? Que está lá no céu. Exato. As duas são de ouro. A Nova Jerusalém, tudo é revestido de ouro, pastor. De ouro, de jaspe, de todas as pedras preciosas. E a gente vai dizer o quê? Não, essas pedras preciosas, tudo isso daí é natural. Na verdade, não. A origem da riqueza, ela é espiritual. Só que convenceram os cristãos durante tantos anos, durante décadas, que o cristão, ele não tem nada a ver com a riqueza. Foi isso que foi ensinado, foi isso que foi orientado. Mas o que eu tento levar para os irmãos, através desse e-book, através daquilo que Deus tem falado comigo, é que o que Deus preparou para cada um de seus filhos é a prosperidade. E a prosperidade, a riqueza, ela não é natural, ela é espiritual também. Só é a gente olhar para a palavra. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende tudo isso. Pastor, se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde. Se caso não, a gente vai encerrar. Quem tiver mais alguma pergunta, irmão, manda a pergunta aí. Se tem alguém que queira fazer uma pergunta, pode fazer sua pergunta. No próximo domingo, nós vamos ter a última live. E essa última live vai ser com a surpresa. Tenho certeza que tem alguma surpresa no próximo domingo, então você não pode perder. Já esteja compartilhando aí, falando. Essa live ela vai ficar gravada, a gente vai colocar no canal do YouTube, eu vou mandar para os grupos da igreja. E aí você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar mandando para o pessoal que você conhece, seus irmãos, amigos, e mandando se inscrever no canal do YouTube e acionando lá o sininho, para que sempre quando chegue algo novo lá, eles possam saber que está chegando e possam se conectar e assistir. Queria pedir ao profeta Samuel, agradecer por ele, pela sua família,
pela sua casa, pedir a ele para que ore pela família, ore por cada um dos que estão conectados nessa manhã. Antes dele orar, eu queria só dar um aviso. Não esqueça, hoje à noite, em Monte Gordo, vamos sentar à mesa com o Pai, né? Nesse momento de comunhão da ceia do Senhor. E em Águas Claras, a missionária Helenita vai estar ministrando sobre família, né? Tem uma palavra lá, ela tem uma palavra que Deus colocou no coração dela para a família, ela vai estar ministrando. Então, vocês de Águas Claras estejam lá para que sejam grandemente abençoados pela missionária Helenita, que vai estar ministrando sobre a tua vida. Tá certo? Eu gostaria também de agradecer mais uma vez ao nosso profeta Samuel e agradecer a nossa audiência, a todos que estão aí conectados, né? Que Deus abençoe vocês e vamos orar com o Samuel, o nosso profeta. Amém? Amém. Já que ninguém mandou nenhuma pergunta, se preparem para a próxima semana. A última live sobre esse tema, verdades bíblicas sobre o dinheiro. Eu tenho certeza, irmãos, que se vocês estudarem esses pontos que a gente está trazendo aqui, se vocês estudarem o e-book, de fato, né? Ele não está disponível ainda, em breve vai estar disponível. Se vocês estudarem, observando cada ponto que foi abordado, olhando para cada texto, crenças serão retiradas da sua vida. E você vai começar a amar a prosperidade. Você vai começar a amar aquilo que Deus preparou para você. E você vai expelir da sua vida tudo aquilo que tem te travado, tudo aquilo que tem te paralisado. E o melhor, você vai conseguir levar com sabedoria o que de fato a palavra de Deus ensina. Eu sei que talvez você esteja aí me ouvindo, na hora de você falar com alguém sobre esse tema, talvez você trave, você não tenha repertório suficiente para desconstruir as crenças de outras pessoas. Mas se você estudar esses pontos, se você estudar a palavra, se você estudar esse material, esse e-book, com certeza você vai conseguir dialogar com as pessoas. Primeiro você crê, depois você ensina. Primeiro você estabelece isso como crença na sua vida e depois você vai estar lá levando para outros cristãos, outros irmãos nossos que precisam entender sobre isso. Porque quanto mais pessoas entenderem, mais o reino de Deus se expande, mais o reino de Deus avança, mais o povo de Deus será próspero. Né? A gente está falando aqui, os judeus é uma das nações mais ricas do mundo, porque eles entenderam os segredos da palavra. Da Torá, só a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles entenderam o segredo desses 5 livros, o segredo de alguns princípios de Deus. Então a gente, como cristão, precisa também entender isso e levar isso para os outros filhos de Deus, para que eles de fato possam experimentar a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos por mais essa palavra. Eu sei que o que nós estamos aqui conversando, dialogando, tem muitos ambientes, tem muitos lugares que dizem, isso é teologia da prosperidade. Eles não entendem o que diz as suas sagradas escrituras. E muitos deles nem falam sobre isso, nem ensinam isso para as pessoas. Mas eu tenho uma convicção de que o Senhor levantou pessoas nessa terra para destravar o seu povo, para levar o seu povo a compreender de fato o que a sua palavra nos diz, o que a sua palavra, ó Deus, nos ensina, e que cada um dos teus filhos possa ansiar ter esse aprendizado, ansiar ter esse entendimento, e eu declaro que cada vez mais e mais o teu povo vai avançar, o teu povo vai prosperar, o teu povo vai experimentar da glória de Deus, o teu povo vai experimentar das bênçãos do Senhor que enriquece e não nos acrescentadores, como diz na tua palavra. É isso que o teu povo a cada dia vai experimentar. Porque o teu povo vai amar o conhecimento, o teu povo vai amar a tua palavra, e tudo aquilo que a tua palavra nos ensinar e nos apontar, nós viveremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esse domingo maravilhoso, que a tua presença, que o teu Espírito esteja sobre cada lar, esteja sobre cada casa. Eu profetizo que aqueles que necessitam de uma intervenção do Senhor, daqueles que precisam de uma provisão do Senhor, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa fazer um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar um sorriso aí para vocês fazerem um print aí. Glória a Deus. Deixa eu pegar. Ô, pastor, rapidinho, desativa os comentários. Ah, Rapidinho para a gente tirar o print aqui. Eu tiro o print e o senhor depois abre os comentários novamente. ah. Pronto. Aí. Glória a Deus. Deixa eu desativar Pode aqui. ativar agora aí, que alguém quiser falar alguma coisa. Aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Então vai se preparando, viu? No sábado logo já deixa o seu celular carregado. No próximo sábado eu organizo tudo direitinho. Nosso mestre Paulo aí apareceu aí. Shalom. Deus é bom. Shalom, Samuel. Jesus abençoe você, Niera, e sua Shalom, família. pastor. Amém. Você e sua família. Um beijo. Um abraço, meus irmãos. Um abraço, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor.